Nesta manhã eu quero falar com você sobre não se deixar ofender por problemas. Não se ofender com Deus, porque sua vida não resultou no que você pensou que deveria, ou você teve um início duro, ou você não fez uma faculdade, ou você não conseguiu o aumento que você queria, não conseguiu o filho que queria ter e acreditou que estaria casado aos 25 anos e você ainda está solteiro, ou qualquer que seja o caso. As provações podem nos tornar amargos, mas não precisam. Elas podem, na verdade, nos tornar melhores, porque muito da Bíblia que conhecemos é apenas teoria, até que tenhamos que colocar em prática em nossas vidas. E quando você coloca em prática, então você realmente conhece a Deus. Não apenas sabe sobre Deus, mas você começa a conhecer Deus de uma forma mais profunda que você jamais pôde imaginar. Marcos capítulo 4, começando no versículo 14. Portanto, o semeador semeia a palavra. Os que estão no caminho são aqueles que têm a palavra semeada no seu coração, mas quando ouvem, Satanás vem imediatamente e pela força leva a mensagem que é semeada neles. É bom vir e ouvir a palavra, mas é ainda melhor levar essa palavra com você, mantê-la em seu coração e meditar nela, e meditar nela, e meditar nela. Mas é muito típico de Satanás, no momento em que você sai, jogar algo em você que vai distrair e tirar sua mente do que você quase que aprendeu, para se certificar de que você não aprendeu e começou a aplicá-la à sua vida. Os que estão no caminho são aqueles que, quando tiveram a palavra semeada em seus corações, Satanás vem imediatamente. Satanás está vivo e bem no planeta Terra e ele está agindo tentando ter a certeza de que não cresceremos espiritualmente. Amém? Ele não está feliz por você estar aqui, mas se você está aqui, ele quer que não tire nada disso. Eles não têm nenhuma raiz real em si mesmos. Todos digam raiz. E assim eles persistem por um pouco de tempo. Então, quando o problema ou a perseguição surge por causa da palavra de Deus, eles imediatamente são o quê? Ofendidos. Eles ficam descontentes, indignados, ressentidos e tropeçam e caem. Agora, cada uma dessas palavras são palavras muito interessantes. Ressentimento, ofensa, indignação. E sabe, essa indignação é apenas um pouco bem... Isso não devia estar acontecendo comigo. Por que está acontecendo comigo? É incrível como ficamos bem se as coisas estão acontecendo com todos os outros. Eles deveriam confiar em Deus. Bem, sabe, confia em Deus. Mas quando acontece conosco... Bem, como assim? Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. E temos de ter muito cuidado, porque pensamos, bem, Deus, eu vou para a igreja toda semana, eu dizimo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Posso te dizer algo? Deus não nos deve absolutamente nada. Amém? Esta é a pura verdade. Se todos nós tivéssemos o que merecíamos, estaríamos em sérios problemas. Eles tropeçam e eles caem. Eles tropeçam e caem. Veja, a definição de ofensa significa que é uma palavra de tropeço, a qual fará com que você caia. Em outras palavras, se você está ofendido em seu coração, você não pode mais crescer espiritualmente. E se você não está crescendo, veja, no reino de Deus não há tal coisa como ser estático. Você está indo para frente ou está indo para trás? Você tem que continuar indo para frente ou indo para trás. Você tem que usar o que você aprendeu, ou muito em breve vai ficar dormente no seu interior. O amor tem que fluir para que ele seja realmente amor. O amor vem de Deus, tem que sair para outras pessoas. Ele entra, ele tem que sair. Esta é uma religião ativa. Nós vamos participar e ser ativos. A outra definição da palavra ofensa que li e falei muito ontem à noite, muito interessante, diz, é a parte da armadilha que prende a isca, que vai atrair a vítima animal para a armadilha. Então, deixe-me apenas dizer que a ofensa, ser ofendido, se você está ofendido com outra pessoa, se você está ofendido por problemas que você tem, ou... Mais tarde vamos falar sobre não ofender a si mesmo, e isso vai ser uma mensagem interessante para todos nós. Alguns perguntam, o quê? Por que no mundo eu iria me ofender? Bem, você vai descobrir. O ressentimento nos torna amargos. O ressentimento é uma atitude interior que basicamente diz, eu estou ofendido por isso ter acontecido comigo.
E com quem estamos ofendidos? Bem, nós podemos estar ofendidos com Deus e sabe, muitas pessoas não vão diretamente dizer estou zangado com Deus. Mas eu posso te garantir, tão doce como todos vocês são, e tão incrível quanto é que você esteja aqui nesta manhã de sexta-feira, nós temos algumas pessoas, espero que não muitas, mas algumas pessoas sentadas aqui hoje, e quando se trata da TV, tem muito mais ainda, que até mesmo estão usando problemas que tiveram em suas vidas como uma desculpa para não acreditar em Deus. Sabe, a grande maioria das pessoas que não acredita, elas não acreditam porque não podem equilibrar em sua mente um Deus que nos ama com os sofrimentos que nós vemos no mundo todo. Bem, o sofrimento não é culpa de Deus, o homem fez isso e não Deus. Deus criou um mundo onde tudo seria maravilhoso. Não durou muito, mas esse era o seu objetivo e desejo, e ele ainda está no processo agora de realmente restaurar tudo. E assim, nós teremos problemas no mundo, vamos ter coisas pelas quais temos que passar e não podemos ficar zangados com Deus porque tudo na nossa vida não anda do jeito que nós queríamos. O melhor momento para confiar em Deus é quando você tem problemas. Do contrário, apenas um sermão que você ouve, algumas escrituras que sublinhou em sua Bíblia. Confie em Deus. Eu estou escrevendo um livro chamado Confiando em Deus e eu lhe digo, depois de 40 anos da palavra, eu estou convencida de que aquela coisa simples, de poucas palavras, confie em Deus, esta é a resposta para cada um dos problemas que você tem. De todos eles. Mas para isso você tem que acreditar que Deus é bom. O diabo é mau, Deus é bom. E mesmo se Deus não nos tirar de alguma coisa que nós sabemos que Ele poderia nos tirar de lá, e Ele nos deixar ficar mais tempo do que achamos que deveríamos ficar, nós confiamos que Deus tem um plano bem maior do que o nosso e que, em última análise, Ele não só vai trabalhar uma coisa boa em nós, mas Ele vai nos levar até um lugar melhor na vida, porque não desistimos dele passando pelos problemas. Não fique bravo com Deus porque Ele não lhe deu aquela vida suave, confortável, agradável, doce. Às vezes também, eu quero falar disso por um minuto, às vezes quando estamos tendo problemas, ficamos meio ofendidos com outras pessoas que estão sendo abençoadas. E nós temos uma atitude um pouco autojustificada. Bem, eu sou um cristão melhor que você. Quer dizer, eu faço isso, eu faço aquilo. E você faz blá, 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 sabe? Autorretidão é uma coisa muito sorrateira e perversa, sabia? Eu realmente tive que me arrepender 2 vezes nas últimas 2 semanas. Por ser autojusta. E sabe, eu realmente agradeço a Deus por sua convicção, mas foi sobre uma situação em que alguém que eu conheço pecou e foi uma coisa muito séria e... Cara... Eu tive de prestar atenção em mim mesmo para não ficar pensando, bem, você não acredita, eu não posso acreditar, quero dizer, eu nunca farei isso, nunca, nunca. E rapaz, é quando você tem que recuar e dizer, mas pela graça de Deus lá vou eu. Agora isso não significa que não devemos lidar com o pecado na vida das pessoas e ajudá-las a chegar ao arrependimento e à restauração, mas nós não devemos começar a pensar que somos melhores do que qualquer pessoa, ou como naquele caso que eu já disse, porque estou tendo problemas e você não está? Você precisa deixar isso. Deixa eu lhe perguntar. Como você se comporta quando Deus não escolhe você? Você queria ser a líder de adoração? E nem sequer foi escolhida como segunda voz? De fato, eles ainda tiveram a audácia de incumbir você? De se assegurar de que todas as pessoas da adoração tenham água para beber? Uau! Isso só pode ser um teste. E você pode fazer o quê? Se ofender, se autojustificar, realmente se ferir espiritualmente, ou você pode confiar em Deus. Se é aqui que o Senhor me quer, meu Deus, eu vou servir com um sorriso no rosto, e eu sei que se você quiser me colocar em outro lugar, você é o único que pode fazê-lo no momento certo. Vamos pensar em algumas situações na Bíblia que simplesmente me surpreendem. E sabe, Deus fez uma aliança com um homem chamado Noé. Noé construiu a arca,
Ele fez tudo o que Deus lhe pediu para fazer. Depois que a terra inundou e chegou a hora de Noé sair da arca, Deus disse: eu farei uma aliança com você. Isso nunca acontecerá outra vez. A terra nunca será destruída como inundação. E eu vou colocar este arco-íris, este lindo arco-íris no céu, como uma promessa para você, para que cada vez que chover, você veja esse arco-íris e saiba que não precisa se preocupar, porque Deus não vai destruir a terra. Bem, Abraão, alguns capítulos depois, ele também faz uma aliança com Deus. Deus disse: eu vou cuidar de você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou fazer de você um homem rico e você vai ter terras e blá, 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 blá. Mas agora eu quero que você faça a sua parte, então vá circuncidar-se. Agora eu não sei sobre você, mas quando eu recebo a circuncisão e outra pessoa recebe o arco-íris, eu não fico feliz. Quer dizer, tô sendo sincera, hein? Bem, sabe, eu te digo o quê? Não entenda mal isso, mas Deus não foi muito fácil comigo também. Eu não só recebi um monte de livramentos milagrosos, eu tive que passar por todos eles. Isso costumava irritar-me, porque eu via todas as outras pessoas bem... Mas eu entendo plenamente agora porque Deus me fez andar pelo caminho que Ele me fez andar, porque Ele quis que eu realmente entendesse, me relacionasse e experiencialmente com o que as pessoas estão passando, para que eu possa dar-lhes a esperança em suas batalhas de que vão vencer. Então escute-me, às vezes Deus deixará você atravessar alguma coisa que não faz sentido algum para você, expressamente com o propósito de usar você nesta área para trazer outras pessoas para a libertação no momento posterior em sua vida. Há muitas coisas no mundo que eu não entendo, mas eu tomei uma decisão quanto a isso. Deus é bom e eu confio nele. Deus é bom, eu vou confiar nele. Amém? Outro exemplo na Bíblia, duas irmãs, Raquel e Lia. Agora, Raquel era a irmã bonita, era maravilhosa, uma mulher desejável, linda. A Bíblia diz claramente que Lia tinha os olhos bobos e fracos, o que significa basicamente que ela era a irmã feiosa. Bem, Lia conseguiu o homem e Raquel teve que assistir por 7 anos. Então Raquel entrou nisso e Jacó casou com ela também. Eles tinham casamentos múltiplos naquela época. Pelo amor de Deus, não posso imaginar porque alguém iria querer mais do que um casamento. Não, obrigada. Então, ter filhos era extremamente importante para eles. Raquel tinha a madre cerrada, não conseguia engravidar. Já a Lia tinha um filho após outro, após outro, após outro. Então, eu estudei sobre isso e aprendi algo muito interessante. Veja, Lia não era a mulher mais linda, mas ela pegou o cara primeiro e ela teve as crianças. Já Raquel era uma linda mulher, mas só conseguiu o cara depois, e finalmente, depois de muitos anos vendo Lia ter filhos, ela finalmente teve um filho. Todo mundo ganha algo e todo mundo não consegue algo. Então, você tem alguma coisa que alguém não tem, então não tem sentido ficar com ciúmes do que eles têm, que você não tem, porque você tem algo que eles não têm. Amém? Eu não consigo imaginar como era para os discípulos, sabe? Pedro, Tiago e João pareciam ter uma posição um pouco diferente com Jesus que o resto dos caras. Agora, eu não sei quanto a você, mas isso realmente teria me irritado bastante. E, sabe, eles foram os 3 que chegaram a subir no Monte da Transfiguração e os outros caras tiveram que esperar no pé da montanha. Agora, eu tenho certeza que esses 3 caras não eram tão espirituais a ponto de descer e simplesmente não querer fazer os outros se sentirem mal, não dizendo nada sobre o que eles viram lá no monte. Aposto que eles disseram: vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que nós vimos lá em cima.
Então eu quero lhe dizer que se você quiser ter alguma paz em sua vida, jamais compare suas bênçãos ou suas provações com bênçãos das outras pessoas ou suas provações. Hebreus 12, verso 15. Esta é uma escritura muito boa que realmente nos mostra o problema que o ressentimento pode ser se não tratarmos a tempo. Está dizendo: exercitem-se, cuidem e vigiem para verem-se uns aos outros, para que ninguém volte atrás e recaia e não consiga garantir a graça de Deus, seu favor imerecido e bênção espiritual, para que então nenhuma raiz de ressentimento, rancor, amargura ou ódio brote e cause problemas e tormento amargo, e muitos fiquem contaminados e corrompidos por ela. E uma essa escritura, ele diz: olha, se você deixar... Veja como, por exemplo, eu era amarga e ressentida e tinha todos os tipos de atitudes ruins, porque o meu pai tinha abusado sexualmente de mim. Bem, muitas delas estavam enterradas no fundo de mim e estavam afetando os meus relacionamentos e as minhas atitudes e o modo como eu pensava, afetando todas as áreas da minha vida. Mas veja, eu pensei, porque eu saí de casa quando eu tinha 18 anos, que eu não tinha mais problema, mas acontece que eu levei o problema comigo na minha alma. E assim é um trabalho interior que precisa ser feito em nós, que somente Jesus pode fazer, porque eu tinha essa raiz de ressentimento na minha vida. Isso estava afetando o meu casamento, estava afetando meus filhos, estava afetando todos os meus relacionamentos, estava afetando minha vida diária. Assim como essa escritura diz, se você não parar isso então vai se espalhar e afetará todas as áreas de sua vida. E alguns de vocês, se realmente levarem a sério o que eu estou dizendo esta manhã, isso pode ser transformador para você. Não viva sua vida amargo e ressentido, cheio de ódio e amargura sobre algo que aconteceu com você, que você não pode fazer nada a respeito, mas Deus pode fazer se você deixar. Agora, a Bíblia realmente nos diz, Deus teve o bom humor de nos dizer que as provações são boas para nós e nós devemos ficar animados com elas. É incrível como podemos ser espirituais quando tudo está bem. E como nós podemos ressuscitar este velho homem quando as coisas não estão tão boas. Deus quer que sejamos estáveis. Estáveis, estáveis, estáveis. Vou falar sobre estabilidade por um minuto. Eu era tão estável nos primeiros anos da minha vida. Eu nunca sabia como iria me comportar até que o diabo me tocasse. Se ele dissesse que eu estava deprimida, eu ficava deprimida. Se dissesse que eu estava zangada, eu ficava. Realmente eu não sabia nada sobre como controlar as minhas emoções. Eu somente fazia aquilo que eu queria fazer. Bem, sabe, as emoções podem ser boas às vezes, mas podem realmente ser perigosas, porque você nunca sabe quando elas virão e quando elas irão embora. E você tem que se certificar de que as certas estão guiando a sua vida. Eu particularmente gosto do Salmo 94, 12 e 13. Então vamos dar uma olhada nele. Abençoado, feliz, afortunado e digno de ser invejado é o homem a quem você disciplina e instrui, ó Senhor, a quem tu ensinas a tua lei. Ok, então isso quer dizer que quando Deus está disciplinando você, você é abençoado? Abençoado, abençoado, abençoado. Para que o Senhor lhe dê poder para manter-se calmo nos dias da adversidade, até que a cova inevitável de corrupção seja escavada para os ímpios. Então está dizendo que Deus vai continuar a lidar conosco, lidar conosco, lidar conosco, lidar conosco. E parte disso significa que Ele vai deixar você entrar em algumas situações desconfortáveis, as quais irão trazer o melhor de você. Mas eu não sei onde você está, quero dizer, a Bíblia diz em Tiago 1 que provações trazem paciência. Bem, elas tiraram um monte de coisas de mim até chegar à paciência, sabe? Quero dizer, coisas desagradáveis. E ainda demorou uns 25 anos para eu ficar estável. Eu não sei se alguém aqui é tão lento quanto eu, mas levou-me. Oh, há uma senhora ali? Duas? Ok, certo. Tem algumas lá fora.
Sabe, devemos ter a mente de Cristo. Você acha que podemos aprender um pouco mais rápido do que agora? Se Deus te der um teste e você não passar, você o faz novamente. E novamente, e novamente, e novamente, e novamente. Até você passar. Deus vai continuar nos deixando lidar com as coisas e lidar de novo. E essas não são coisas que vão. Elas nem sequer entram realmente na categoria de sofrimento real. Essas são apenas coisas irritantes. Apenas coisas que acontecem. As pessoas dizem algo que nos machuca, não conseguimos a promoção que queríamos no trabalho, não conseguimos cantar no coro, sabe? Qualquer que seja o caso. Meu Deus, se não pudermos lidar com esse tipo de coisa, o que vamos fazer se as coisas ficarem realmente difíceis? Ele diz que isto vai continuar e que Deus deu a nós poder para nos mantermos calmos no dia da adversidade. Todos digam, eu tenho que aprender a me manter calmo. Você não pareceu animado, quero que diga de novo. Eu tenho que aprender a me manter calmo. 2 Timóteo, capítulo 4, começando no verso 3, estas são escrituras incríveis. Porque é chegado o tempo em que as pessoas não tolerarão nem perseverarão na instrução sã e sadia, mas tendo coceira nos ouvidos para algo agradável e gratificante, elas reunirão para si mesmas um professor após outro, até um número considerável, escolhidos para satisfazer seu próprio gosto e para fomentar os erros que elas detêm. Verso 4. E eles se desviarão de ouvir a verdade, e irão vagar por mitos e ficção artificial. Verso 5. Mas quanto a você, agora ele está falando com Timóteo, que é um pregador da palavra. Quanto a você, seja calmo, frio e firme. E suporte todas as dificuldades e faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente todos os deveres do seu ministério. Agora, aqui realmente fica bom. Verso 6, diz Paulo, porque eu já estou prestes a ser sacrificado. Minha vida está prestes a ser derramada como uma libação. O tempo da libertação do meu espírito do corpo está próximo e eu vou em breve ser livre. Eu estou mais animada sobre isso do que você, eu acho, mas eu entendo o que ele está dizendo aqui. Ele diz, olhe, estar aqui nesta terra, nos tempos em que estamos vivendo e tentando servir a Deus, neste corpo carnal, não é sempre fácil. Nem sempre é confortável, nem sempre eu me sinto bem. Mas, rapaz, o dia está chegando, quando o nosso trabalho aqui estará feito e nós teremos uma libertação deste corpo e nós estaremos totalmente, completamente livres. Eu posso te dizer uma coisa, é aí que a vida começa. Nesta manhã eu quero falar com você sobre não se deixar ofender por problemas. Não se ofender com Deus, porque sua vida não resultou no que você pensou que deveria, ou você teve um início duro, ou você não fez uma faculdade, ou você não conseguiu o aumento que você queria, não conseguiu o filho que queria ter e acreditou que estaria casado aos 25 anos e você ainda está solteiro, ou qualquer que seja o caso. As provações podem nos tornar amargos, mas não precisam. Elas podem, na verdade, nos tornar melhores, porque muito da Bíblia que conhecemos é apenas teoria, até que tenhamos que colocar em prática em nossas vidas. E quando você coloca em prática, então você realmente conhece a Deus. Não apenas sabe sobre Deus, mas você começa a conhecer Deus de uma forma mais profunda que você jamais pôde imaginar. Marcos capítulo 4, começando no versículo 14. Portanto, o semeador semeia a palavra. Os que estão no caminho são aqueles que têm a palavra semeada no seu coração, mas quando ouvem, Satanás vem imediatamente e pela força leva a mensagem que é semeada neles. É bom vir e ouvir a palavra, mas é ainda melhor levar essa palavra com você, mantê-la em seu coração e meditar nela, e meditar nela, e meditar nela.
Mas é muito típico de Satanás, no momento em que você sai, jogar algo em você que vai distrair e tirar sua mente do que você quase que aprendeu, para se certificar de que você não aprendeu e começou a aplicá-la à sua vida. Os que estão no caminho são aqueles que, quando tiveram a palavra semeada em seus corações, Satanás vem imediatamente. Satanás está vivo e bem no planeta Terra e ele está agindo tentando ter a certeza de que não cresceremos espiritualmente. Amém? Ele não está feliz por você estar aqui, mas se você está aqui, ele quer que não tire nada disso. Eles não têm nenhuma raiz real em si mesmos. Todos digam raiz. E assim eles persistem por um pouco de tempo. Então, quando o problema ou a perseguição surge por causa da palavra de Deus, eles imediatamente são o quê? Ofendidos. Eles ficam descontentes, indignados, ressentidos e tropeçam e caem. Agora, cada uma dessas palavras são palavras muito interessantes. Ressentimento, ofensa, indignação. E sabe, essa indignação é apenas um pouco isso não devia estar acontecendo comigo. Por que está acontecendo comigo? É incrível como ficamos bem se as coisas estão acontecendo com todos os outros. Eles deveriam confiar em Deus. Bem, sabe, confia em Deus. Mas quando acontece conosco, como assim? Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. E temos de ter muito cuidado, porque pensamos, Deus, eu vou para a igreja toda semana, eu dizimo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Posso te dizer algo, Deus não nos deve absolutamente nada. Amém? Esta é a pura verdade. Se todos nós tivéssemos o que merecíamos, estaríamos em sérios problemas. Eles tropeçam e eles caem. Eles tropeçam e caem. Veja, a definição de ofensa significa que é uma palavra de tropeço, a qual fará com que você caia. Em outras palavras, se você está ofendido em seu coração, você não pode mais crescer espiritualmente. E se você não está crescendo, veja, no reino de Deus não há tal coisa como ser estático. Você está indo para frente ou está indo para trás? Você tem que continuar indo para frente ou indo para trás. Você tem que usar o que você aprendeu, ou muito em breve vai ficar dormente no seu interior. O amor tem que fluir para que ele seja realmente amor. O amor vem de Deus, tem que sair para outras pessoas. Ele entra, ele tem que sair. Esta é uma religião ativa. Nós vamos participar e ser ativos. A outra definição da palavra ofensa que li e falei muito ontem à noite, muito interessante, diz, é a parte da armadilha que prende a isca, que vai atrair a vítima animal para a armadilha. Então, deixe-me apenas dizer que a ofensa, ser ofendido, se você está ofendido com outra pessoa, se você está ofendido por problemas que você tem, ou... Mais tarde vamos falar sobre não ofender a si mesmo, e isso vai ser uma mensagem interessante para todos nós. Alguns perguntam, o quê? Por que no mundo eu iria me ofender? Você vai descobrir. O ressentimento nos torna amargos. O ressentimento é uma atitude interior que basicamente diz, eu estou ofendido por isso ter acontecido comigo. E com quem estamos ofendidos? Nós podemos estar ofendidos com Deus e sabe, muitas pessoas não vão diretamente dizer, estou zangado com Deus. Mas eu posso te garantir, tão doce como todos vocês são, e tão incrível quanto é que você esteja aqui nesta manhã de sexta-feira, nós temos algumas pessoas, espero que não muitas, mas algumas pessoas sentadas aqui hoje, e quando se trata da TV, tem muito mais ainda. Que até mesmo estão usando problemas que tiveram em suas vidas como uma desculpa para não acreditar em Deus. Sabe, a grande maioria das pessoas que não acredita, elas não acreditam porque não podem equilibrar em sua mente um Deus que nos ama com os sofrimentos que nós vemos no mundo todo. O sofrimento não é culpa de Deus, o homem fez isso e não Deus. Deus criou um mundo onde tudo seria maravilhoso. Não durou muito, mas esse era o seu objetivo e desejo, e ele ainda está no processo agora de realmente restaurar tudo. E assim, nós teremos problemas no mundo, vamos ter coisas pelas quais temos que passar e não podemos ficar zangados com Deus porque tudo na nossa vida não anda do jeito que nós queríamos. O melhor momento para confiar em Deus é quando você tem problemas.
Do contrário, é apenas um sermão que você ouve, algumas escrituras que sublinhou em sua Bíblia. Confie em Deus. Eu estou escrevendo um livro chamado Confiando em Deus e eu lhe digo, depois de 40 anos na palavra, eu estou convencida de que aquela coisa simples, de poucas palavras, confie em Deus, esta é a resposta para cada um dos problemas que você tem. De todos eles. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Mas para isso você tem que acreditar que Deus é bom. O diabo é mau, Deus é bom. E mesmo se Deus não nos tirar de alguma coisa que nós sabemos que Ele poderia nos tirar de lá, e Ele nos deixar ficar mais tempo do que achamos que deveríamos ficar, nós confiamos que Deus tem um plano bem maior do que o nosso e que, em última análise, Ele não só vai trabalhar uma coisa boa em nós, mas Ele vai nos levar até um lugar melhor na vida, porque não desistimos dele passando pelos problemas. Não fique bravo com Deus porque Ele não lhe deu aquela vida suave, confortável, agradável, doce. Às vezes também, eu quero falar disso por um minuto, às vezes quando estamos tendo problemas, ficamos meio ofendidos com outras pessoas que estão sendo abençoadas. E nós temos uma atitude um pouco autojustificada. Bem, eu sou um cristão melhor que você. Quer dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, e você faz blá, 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 sabe? Autorretidão é uma coisa muito sorrateira e perversa, sabia? Eu realmente tive que me arrepender 2 vezes nas últimas 2 semanas, por ser autojusta. E sabe, eu realmente agradeço a Deus por sua convicção, mas foi sobre uma situação em que alguém que eu conheço pecou e foi uma coisa muito séria e, cara, eu tive de prestar atenção em mim mesmo para não ficar pensando, bem, você não acredita, eu não posso acreditar, quero dizer, eu nunca farei isso, nunca, nunca. E rapaz, é quando você tem que recuar e dizer, mas pela graça de Deus lá vou eu. Agora isso não significa que não devemos lidar com o pecado na vida das pessoas e ajudá-las a chegar ao arrependimento e à restauração, mas nós não devemos começar a pensar que somos melhores do que qualquer pessoa, ou como naquele caso que eu já disse, porque estou tendo problemas e você não está? Você precisa deixar isso. Deixa eu lhe perguntar, como você se comporta quando Deus não escolhe você? Você queria ser a líder de adoração? E nem sequer foi escolhida como segunda voz? De fato, eles ainda tiveram a audácia de incumbir você, de se assegurar de que todas as pessoas da adoração tenham água para beber? Uau! Isso só pode ser um teste. E você pode fazer o quê? Se ofender, se autojustificar, realmente se ferir espiritualmente, ou você pode confiar em Deus. Se é aqui que o Senhor me quer, meu Deus, eu vou servir com um sorriso no rosto, e eu sei que se você quiser me colocar em outro lugar, você é o único que pode fazê-lo no momento certo. Vamos pensar em algumas situações da Bíblia que simplesmente me surpreendem. E sabe, Deus fez uma aliança com um homem chamado Noé. Noé construiu a arca, ele fez tudo o que Deus lhe pediu para fazer. Depois que a terra inundou e chegou a hora de Noé sair da arca, Deus disse, eu farei uma aliança com você, isso nunca acontecerá outra vez, a terra nunca será destruída como inundação, e eu vou colocar este arco-íris, este lindo arco-íris no céu, como uma promessa para você, para que cada vez que chover, você veja esse arco-íris e saiba que não precisa se preocupar, porque Deus não vai destruir a terra. Bem, Abraão, alguns capítulos depois, ele também faz uma aliança com Deus. Deus disse, eu vou cuidar de você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou fazer de você um homem rico e você vai ter terras e blá, 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 blá. E
Mas agora eu quero que você faça a sua parte, então vá circuncidar-se. Agora, eu não sei sobre você, mas quando eu recebo a circuncisão e outra pessoa recebe o arco-íris, eu não fico feliz. Quer dizer, tô sendo sincera, eu, hein? Bem, sabe, eu te digo o quê? Não entenda mal isso, mas Deus não foi muito fácil comigo também. Eu não só recebi um monte de livramentos milagrosos, eu tive que passar por todos eles. Isso costumava irritar-me, porque eu via todas as outras pessoas bem... Mas eu entendo plenamente agora porque Deus me fez andar pelo caminho que Ele me fez andar, porque Ele quis que eu realmente entendesse, me relacionasse e experiencialmente com o que as pessoas estão passando, para que eu possa dar-lhes a esperança em suas batalhas de que vão vencer. Às vezes Deus deixará você atravessar alguma coisa que não faz sentido algum para você, expressamente com o propósito de usar você nesta área para trazer outras pessoas para a libertação no momento posterior em sua vida. Há muitas coisas no mundo que eu não entendo, mas eu faço, eu tomei uma decisão quanto a isso. Deus é bom e eu confio nele. Deus é bom, eu vou confiar nele. Amém? Outro exemplo na Bíblia, duas irmãs, Raquel e Lia. Agora, Raquel era a irmã bonita, era maravilhosa, uma mulher desejável, linda. A Bíblia diz claramente que Lia tinha os olhos bobos e fracos, o que significa basicamente que ela era a irmã feiosa. Bem, Lia conseguiu o homem e Raquel teve que assistir por 7 anos. Então Raquel entrou nisso e Jacó casou com ela também. Eles tinham casamentos múltiplos naquela época. Pelo amor de Deus, não posso imaginar porque alguém iria querer mais do que um casamento. Não, obrigado. Então, ter filhos era extremamente importante para eles. Raquel tinha a madre cerrada, não conseguia engravidar. Já a Lia tinha um filho após outro, após outro, após outro. Então, eu estudei sobre isso e aprendi algo muito interessante. Veja, Lia não era a mulher mais linda, mas ela pegou o cara primeiro e ela teve as crianças. Já Raquel era uma linda mulher, mas só conseguiu o cara depois, e finalmente, depois de muitos anos vendo Lia ter filhos, ela finalmente teve um filho. Todo mundo ganha algo e todo mundo não consegue algo. Então, você tem alguma coisa que alguém não tem, então não tem sentido ficar com ciúmes do que eles têm, que você não tem, porque você tem algo que eles não têm. Amém? Eu não consigo imaginar como era para os discípulos, sabe? Pedro, Tiago e João pareciam ter uma posição um pouco diferente com Jesus que o resto dos caras. Agora, eu não sei quanto a você, mas isso realmente teria me irritado bastante. E, sabe, eles foram os 3 que chegaram a subir no Monte da Transfiguração e os outros caras tiveram que esperar no pé da montanha. Agora, eu tenho certeza que esses 3 caras não eram tão espirituais a ponto de descer e simplesmente não querer fazer os outros se sentirem mal, não dizendo nada sobre o que eles viram lá no monte. Aposto que eles disseram: vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que nós vimos lá em cima.
Então eu quero lhe dizer que se você quiser ter alguma paz em sua vida, jamais compare suas bênçãos ou suas provações com bênçãos das outras pessoas ou suas provações. Hebreus 12, verso 15. Esta é uma escritura muito boa que realmente nos mostra o problema que o ressentimento pode ser se não tratarmos a tempo. Está dizendo: exercitem-se, cuidem e vigiem para verem-se uns aos outros, para que ninguém volte atrás e recaia e não consiga garantir a graça de Deus, seu favor imerecido e bênção espiritual, para que então nenhuma raiz de ressentimento, rancor, amargura ou ódio brote e cause problemas e tormento amargo e muitos fiquem contaminados e corrompidos por ela. Eu amo essa escritura. Ele diz: olha, se você deixar... Veja como, por exemplo, eu era amarga e ressentida e tinha todos os tipos de atitudes ruins porque o meu pai tinha abusado sexualmente de mim. Bem, muitas delas estavam enterradas no fundo de mim e estavam afetando os meus relacionamentos e as minhas atitudes e o modo como eu pensava, afetando todas as áreas da minha vida. Mas veja, eu pensei, porque eu saí de casa quando eu tinha 18 anos, que eu não tinha mais problema, mas acontece que eu levei o problema comigo na minha alma. E assim é um trabalho interior que precisa ser feito em nós, que somente Jesus pode fazer. Porque eu tinha essa raiz de ressentimento na minha vida, isso estava afetando o meu casamento, estava afetando meus filhos, estava afetando todos os meus relacionamentos, estava afetando minha vida diária, assim como essa escritura diz, se você não pararia... The passion of your love drives me crazy, and your one look fills my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Isso então vai se espalhar e afetará todas as áreas de sua vida. E alguns de vocês, se realmente levarem a sério o que eu estou dizendo esta manhã, isso pode ser transformador para você. Não viva sua vida amargo e ressentido, cheio de ódio e amargura sobre algo que aconteceu com você, que você não pode fazer nada a respeito, mas Deus pode fazer se você deixar. Agora, a Bíblia realmente nos diz, Deus teve o bom humor de nos dizer que as provações são boas para nós e nós devemos ficar animados com elas. É incrível como podemos ser espirituais quando tudo está bem. E como nós podemos ressuscitar este velho homem quando as coisas não estão tão boas. Deus quer que sejamos estáveis. Estáveis, estáveis, estáveis. Vou falar sobre estabilidade por um minuto. Eu era tão estável nos primeiros anos da minha vida. Eu nunca sabia como iria me comportar até que o diabo me tocasse. Se ele dissesse que eu estava deprimida, eu ficava deprimida. Se dissesse que eu estava zangada, eu ficava. Realmente eu não sabia nada sobre como controlar as minhas emoções. Eu somente fazia aquilo que eu queria fazer. Bem, sabe, as emoções podem ser boas às vezes, mas podem realmente ser perigosas, porque você nunca sabe quando elas virão e quando elas irão embora. E você tem que se certificar de que as certas estão guiando a sua vida. Eu particularmente gosto do Salmo 94, 12 e 13. Então vamos dar uma olhada nele. Abençoado, feliz, afortunado e digno de ser invejado é o homem a quem você disciplina e instrui, ó Senhor, a quem tu ensinas a tua lei. Ok, então isso quer dizer que quando Deus está disciplinando você, você é abençoado? Abençoado, abençoado, abençoado. Para que o Senhor lhe dê poder para manter-se calmo nos dias da adversidade, até que a cova inevitável de corrupção seja escavada para os ímpios.
Então está dizendo que Deus vai continuar a lidar conosco, lidar conosco, lidar conosco, lidar conosco. E parte disso significa que Ele vai deixar você entrar em algumas situações desconfortáveis, as quais irão trazer o melhor de você. Mas eu não sei onde você está, quero dizer, a Bíblia diz em Tiago 1 que provações trazem paciência. Bem, elas tiraram um monte de coisas de mim até chegar à paciência, sabe? Quero dizer, coisas desagradáveis. E ainda demorou uns 25 anos para eu ficar estável. Eu não sei se alguém aqui é tão lento quanto eu, mas levou-me. Oh, há uma senhora ali? 2? Ok, certo. Tem algumas lá fora. Sabe, devemos ter a mente de Cristo. Você acha que podemos aprender um pouco mais rápido do que agora? Se Deus te der um teste e você não passar, você o faz novamente. E novamente, e novamente, e novamente, e novamente. Até você passar. Deus vai continuar nos deixando lidar com as coisas e lidar de novo. E essas não são coisas que vão. Elas nem sequer entram realmente na categoria de sofrimento real. Essas são apenas coisas irritantes, apenas coisas que acontecem. As pessoas dizem algo que nos machuca, não conseguimos a promoção que queríamos no trabalho, não conseguimos cantar no coro, sabe? Qualquer que seja o caso. Meu Deus, se não pudermos lidar com esse tipo de coisa, o que vamos fazer se as coisas ficarem realmente difíceis? Ele diz que isto vai continuar e que que Deus deu a nós poder para nos mantermos calmos no dia da adversidade. Todos digam, eu tenho que aprender a me manter calmo. Você não pareceu animado, quero que diga de novo. Eu tenho que aprender a me manter calmo. 2 Timóteo, capítulo 4, começando no verso 3, estas são escrituras incríveis. Porque é chegado o tempo em que as pessoas não tolerarão nem perseverarão na instrução sã e sadia, mas tendo coceira nos ouvidos para algo agradável e gratificante, elas reunirão para si mesmas um professor após outro, até um número considerável, escolhidos para satisfazer seu próprio gosto e para fomentar os erros que elas detêm. Verso 4. E eles se desviarão de ouvir a verdade, e irão vagar por mitos e ficção artificial. Verso 5. Mas quanto a você, agora ele está falando com Timóteo, que é um pregador da palavra. Quanto a você, seja calmo, frio e firme. E suporte todas as dificuldades e faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente todos os deveres do seu ministério. Agora, aqui realmente fica bom. Verso 6, diz Paulo, porque eu já estou prestes a ser sacrificado. Minha vida está prestes a ser derramada como uma libação. O tempo da libertação do meu espírito do corpo está próximo e eu vou em breve ser livre. Eu estou mais animada sobre isso do que você, eu acho, mas eu entendo o que ele está dizendo aqui. Ele diz, olhe, estar aqui nesta terra, nos tempos em que estamos vivendo e tentando servir a Deus, neste corpo carnal, não é sempre fácil. Nem sempre é confortável, nem sempre eu me sinto bem. Mas, rapaz, o dia está chegando, quando o nosso trabalho aqui estará feito e nós teremos uma libertação deste corpo e nós estaremos totalmente, completamente livres. E eu posso te dizer uma coisa, é aí que a vida começa.
khế ngọt cho con treo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Nesta manhã eu quero falar com você sobre não se deixar ofender por problemas. Não se ofender com Deus, porque sua vida não resultou no que você pensou que deveria, ou você teve um início duro, ou você não fez uma faculdade, ou você não conseguiu o aumento que você queria, não conseguiu o filho que queria ter e acreditou que estaria casado aos 25 anos e você ainda está solteiro, ou qualquer que seja o caso. As provações podem nos tornar amargos, mas não precisam. Elas podem, na verdade, nos tornar melhores, porque muito da Bíblia que conhecemos é apenas teoria, até que tenhamos que colocar em prática em nossas vidas. E quando você coloca em prática, então você realmente conhece a Deus. Não apenas sabe sobre Deus, mas você começa a conhecer Deus de uma forma mais profunda que você jamais pôde imaginar. Marcos capítulo 4, começando no versículo 14. Portanto, o semeador semeia a palavra. Os que estão no caminho são aqueles que têm a palavra semeada no seu coração, mas quando ouvem, Satanás vem imediatamente e pela força leva a mensagem que é semeada neles. É bom